Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vocês pediram e as análises rápidas voltaram dessa vez para a temporada 2021-2022. Passada a primeira parte da temporada, então a gente vai falar sobre como as equipes estão vindo para essa reta final aí da temporada 21-22, começando com o Bayern de Munique, de Julian Nagelsmann, ou seja, um novo treinador em relação à temporada passada, mas que ainda alia alguns conceitos, tanto do ex-técnico do Leipzig, atual técnico do clube, quanto do atual técnico da seleção alemã, o Hans Flick, que foi quem deixou o clube na última temporada. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, acompanhe o conteúdo até o final, se inscreva se gostar, dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos. E agora, sem mais enrolação, vamos ver aqui como é que esse time do Bayern joga. Vamos fazer então essa análise rápida, uma análise que eu sempre gosto de falar. É uma análise superficial, a gente vai falar sobre as principais características, os principais padrões. Vamos deixar esse vídeo aqui na playlist onde tem todas as análises rápidas que a gente fez de clubes brasileiros, de seleções da Euro, tem da seleção olímpica e tem de vários clubes europeus também da temporada passada, abrindo essa temporada. Vamos de Bayern, que tem Neuer no gol, Pavard normalmente na lateral direita, Upamecano, reforço da temporada na zaga pela direita, Lucas Hernandez, que também pode jogar na lateral esquerda, mas joga aqui como zagueiro canhoto, substituindo o Alaba, que foi para o Real Madrid, e o Alphonso Davies segue como lateral esquerdo titular. O primeiro volante é o Kimmich, a gente sabe, ele teve todo aquele problema lá com o Covid, se recusou a se vacinar num primeiro momento, teve complicações, desfalcou muito o time durante a temporada, e o Goretzka é o segundo volante. Jogaram por aqui o Roca, jogou também o Tolisso, o Musiala foi meio que adaptado por ali, mas são jogadores que não fazem a função de primeiro volante. Os dois volantes titulares são Kimmich e Goretzka. Aqui a linha de três, aqui é uma clara disputa por posição entre o Serge Gnabry e o Kingsley Coman. O Gnabry sai na frente, porque o Coman nesse momento está machucado. Thomas Müller é o meia atacante, o ponta de lança, o meia central da linha de três, que tem o Leroy Sané, dessa vez jogando pelo lado esquerdo. E isso é um fator muito importante de diferença do time do Nagelsmann para o time do Flick. Na frente, Robert Lewandowski, o grande craque, o grande artilheiro desse time, um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião, o melhor centroavante da atualidade. Então esse é o sistema base, o 4-2-3-1. Para se defender, o time usa um 4-4-2, normalmente, com os dois pontas ficando juntamente com os dois volantes na segunda linha e o Müller vindo se juntar ao Lewandowski na dupla de ataque. Por vezes, o time defende num 4-5-1, com uma linha de 5 aqui, com o Goretzka ficando à esquerda do Kimmich, que fica centralizado protegendo os dois zagueiros, e o Müller ficando mais à direita. Assim o time marca mais compactadamente, com uma linha de 5 na frente de uma linha de 4. Isso permite que a linha de 4 defensiva seja um pouco mais estreita e defenda a área, e a linha de 5 seja um pouco mais extensa, mais expandida, consiga cobrir uma área maior do campo. Então essa também é uma das diferenças do time do Nagelsmann para o time do Flick. Eu vou deixar aqui em cima no card a análise rápida que a gente fez do time do Flick em relação à temporada 2021. Para atacar, o time do Bayern utiliza uma variação tática que muitas equipes estão usando atualmente, que é o 3-2-5. Como é esse 3-2-5? O Gnabry ou o Coman dão a amplitude pelo lado direito, o Müller fica no meio espaço também pelo lado direito, quem fica no meio espaço do lado esquerdo é o Sané, saindo do lado e indo para dentro, o Davies é quem fica como outro jogador que dá amplitude pelo lado esquerdo. Então aqui nós temos uma linha de 5, que você pode enxergar dessa forma, mas mais normalmente você enxerga uma linha de 4 por trás do Lewandowski. Aqui ficam os dois volantes, Kimmich e Goretzka. O Pavard, que é lateral direito / zagueiro, joga perfeitamente nessa função. O Upamecano centralizado. E o Lucas Hernandez também perfeitamente nessa função, já que ele é lateral esquerdo / zagueiro. No caso, zagueiro / lateral esquerdo, pelo funcionamento dele aqui no Bayern. Muito se fala sobre a linha alta do Bayern, que se expõe demais, né, quando o time está todo no ataque, e aí só a linha de defesa é quem se expõe. Com essa configuração de 3 jogadores, que já era usada pelo Flick, o controle nos espaços pelos lados fica melhor resolvido.
porque a gente tem dois jogadores que são zagueiros e são também laterais nas extremidades da linha de 3 zagueiros. Então eles podem proteger muito bem esse lado do campo, e aí o outro jogador faz uma compensação. Aqui o próprio Kimmich pode fazer, porque ele também já jogou como lateral direito, e aí do outro lado o recuo do Davies também pode servir para que eles possam recompor a linha de 4, normalmente como ela é feita. E uma outra coisa, a adição que o Upamecano dá ao time em relação ao Jerome Boateng, que era o antigo zagueiro do Bayern, que já estava com uma idade avançada e que tinha como principal ponto fraco a lentidão. Ele que sempre se destacou por ser um zagueiro mais rápido quando estava no auge, além de ter muita qualidade no passe, foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. No auge foi o que eu mais gostei de ter visto jogar, mas que já vinha decaindo há um tempo. O Upamecano, além de rejuvenescer essa posição, entrega a velocidade, a explosão e conjuga bom passe, boa estatura, boa força física, com a velocidade necessária para os zagueiros de hoje para poder correr atrás do centroavante se necessário, recompor bem a defesa. Então o Bayern tem um trio defensivo muito rápido. Também para compensar esse espaço que fica nas costas da defesa, também conta muito com a saída do Neuer do gol. Falando um pouco sobre esse posicionamento novo do Sané, que é jogar no meio espaço pelo lado esquerdo, o Sané sempre funcionou melhor na amplitude do lado esquerdo. Deixa eu só recompor o time aqui rapidinho para explicar a diferença da função dele. Com o Hans Flick, o Sané jogava pela direita, porque ele é canhoto, então ele podia cortar para dentro e finalizar. Só que isso tornava o jogo dele um pouco mais previsível e ele sempre funcionou melhor pelo lado esquerdo. Acreditava-se que ele não podia jogar na amplitude pelo lado esquerdo, assim como ele jogava com o Pep Guardiola no Manchester City, porque o Davies era o lateral que subia mais. Então os dois iriam ficar no mesmo lado do campo, os dois dando amplitude, os dois partindo do corredor externo pelo lado esquerdo. Então um dos dois teria que jogar no meio espaço, e era mais fácil, lógico, para o ponta do que para o lateral vir jogar nessa posição, até por uma questão de recomposição defensiva no momento que o time perdia a bola. Então Sané atacando por dentro começou a funcionar muito bem, está vivendo seu melhor momento no Bayern. Ele fica mais imprevisível porque ele pode atacar do bico da grande área, de dentro da área como um infiltrador, ele pode cortar para dentro e fazer um passe com a perna esquerda, ou pode cortar para fora e chutar cruzado também com seu pé preferencial. Então o Sané cresceu muito quando se mudou para o lado esquerdo, começou a atacar o meio espaço do seu lado preferido, e não do flanco para dentro com aquela movimentação que todo mundo sabia. Ele pegava a bola, cortava para dentro e chutava. Fora que, sempre que ele fazia isso, o Pavard era um lateral que subia muito pouco. Então não tinha muito entrosamento eles dois para fazer isso. Quando o Sané cortava para dentro e esperava a ultrapassagem do Pavard, muitas vezes ela não vinha. Então do lado esquerdo ele já tem tanto a ultrapassagem quanto do Davies, né, pelo corredor externo, quanto ele pode ocupar muito bem o corredor interno. Falando agora sobre o grande destaque do clube, que é o Lewandowski, é um atacante muito completo, um atacante que sai muito da área para poder dar opção de passe, é um atacante que sempre que a bola está por aqui, ele recua, ele atrai a marcação individual de um zagueiro, abre espaço, né, entre os defensores para a entrada de um outro jogador, ele dá opção de passe, ele gira muito bem, ele finaliza muito bem de fora, ele também ocupa bem esse espaço aqui do bico da grande área, ele aparece para dar opção pelos dois lados do campo e joga muito bem de costas, tem muito recurso de finalização, ele finaliza com os dois pés, ele é um bom cabeceador, ele é um cara que domina muito bem o tempo e o espaço, ele é um cara que usa muito bem da força física dele, ele nem é daqueles atacantes mais troncudos como o Lukaku, como o Harry Kane, ele é um pouco mais franzino, mas a gente sabe da força física, do trabalho físico, do desenvolvimento físico que os jogadores têm quando atuam no Bayern, e isso não é diferente com o Lewandowski. E vamos falar também de outra peça-chave desse time, que é o Joshua Kimmich, como ele é tanto o líder da saída de bola, para poder fazer esse recuo entre os defensores e ser o cara fundamental para poder liderar essa saída de bola, como é o principal cara também da ligação do meio-campo com o ataque. Mesmo que o Bayern jogue sem um jogador de mais contenção, muitas vezes esse jogador, né, o próprio Kimmich, seja o jogador de contenção, e é claro, jogar com aquela variação por 3-2-5, tendo 3 jogadores mais atrás, faz com que o time ganhe esses meio-campistas extras pelo lado e também faz com que o Upamecano seja um cara muito bom para esse avanço de pressão entre as linhas, né, entre o corredor, entre o setor, melhor dizendo, da defesa com o meio-campo. Ele também pode fazer
esse movimento juntamente com os outros dois zagueiros, então o Kimmich ele fica muito mais liberado para poder atacar. Quando o Kimmich não joga e joga um outro jogador, normalmente esse jogador não tem a qualidade de passe que tem o Kimmich, nem a qualidade para armar o jogo, nem a qualidade para qualificar a saída de bola, muito menos as bolas paradas. Ele é o dono das bolas paradas, dos passes curtos, dos passes longos, da movimentação, é um dos principais meio-campistas do mundo. E uma outra variação ofensiva que o Bayern tem é quando o Müller se junta ao Lewandowski numa dupla de ataque, o time fica com mais presença de área, e aí o Kimmich tem que jogar um pouco mais recuado. E aí o Goretzka é quem joga um pouco mais avançado. Ele se junta ao Sané, o Goretzka sai do espaço dele, se junta ao Sané, Davies e Gnabry ficam com os corredores e a dupla de ataque se forma com Müller e Lewandowski. Então esse é o time do Bayern de Munique, suas principais variações, suas principais diferenças táticas do time do Nagelsmann em relação ao time do Flick. É um time que caminha para sua 10ª Bundesliga seguida. É o time base da seleção alemã. Muita gente esquece da seleção alemã como uma potencial força, inclusive para a próxima Copa do Mundo, candidata a título, mas todo mundo reconhece a força do Bayern, que é uma base sólida da seleção alemã. Todo o meio-campo aqui é alemão, fora que o Kimmich pode jogar como lateral direito, né, da seleção alemã, suprir aí essa carência e entrar no lugar dele ali, por exemplo, o Gundogan do Manchester City, que também não deixa o time ficar enfraquecido. O Müller retornou à seleção alemã, tem o Havertz ali um pouco mais à frente, Rüdiger em grande fase na defesa, o Süle, que é a reserva, zagueiro reserva do Bayern, é titularíssimo da seleção alemã. Então essa base forte do Bayern também pode significar um time alemão muito forte também na próxima Copa do Mundo, no final do ano. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o Bayern é constantemente considerado um dos melhores times do mundo, uma das mais fortes equipes do planeta, uma das principais candidatas ao título da Champions League, e mesmo formando a base da seleção alemã, muita gente às vezes esquece por conta dos últimos resultados, da última Copa, de uma Euro irregular, alguns tropeços em amistosos, em jogos de eliminatória também, mas enfim, o assunto aqui hoje foi o Bayern de Munique, seleção alemã a gente deixa para um outro vídeo. Que mais outros padrões ficaram faltando aqui nesse vídeo? Você pode ficar à vontade nos comentários para concordar, discordar ou acrescentar ao conteúdo do nosso vídeo. E o que você acha do time do Bayern? Tá jogando aí bolas o bastante para poder se credenciar aos principais títulos da temporada? Chegou a ser eliminado da Copa da Alemanha, né, na segunda fase, mais uma vez. Mas vai ter aí pela frente mais uma Champions League, né? Já está nas oitavas de final, fez 100% de aproveitamento na fase de grupos, um grupo que tinha Benfica e Barcelona. O Benfica acabou passando em segundo, mas o rolo compressor da Baviera continua a todo vapor, como em quase todas as últimas temporadas, desde a primeira passagem do Jupp Heynckes, antes do Guardiola, depois veio o Ancelotti, vieram uma série de outros treinadores, e hoje com o Julian Nagelsmann o time está mantendo o padrão excelente de alto nível que vinha mantendo nos últimos anos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!